Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, estamos aqui para analisar os temas que marcam a atualidade nacional e para o dia de hoje escolhemos 3 temas. Vamos discutir um pouco sobre os 10 anos da governação do Filipe Nunes. O Presidente da República está numa autoavaliação da sua governação. Vamos falar um pouco sobre a questão da Ministra da Justiça, que diz que não tem a questão da greve de juízes, marcado para agosto, não tem solução. Igualmente vamos debruçar um pouco sobre a questão da prorrogação do prazo da fixação das listas definitivas pela Comissão Nacional dos Eleições. E para analisar esses temas contamos com a presença do meu lado direito, o Camilo da Silva, que é da Frelimo, o Sexy Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique, e do Cuco, que é analista político, por fim, Jefferson da Silva, que é jurista e ativista social, com esses 4 comentadores que vamos debruçar à volta desses temas que elegemos para o dia de hoje. E desde já agradeço pela vossa presença e vamos, antes de mais nada, vamos para o ponto prévio e vou pedir mesmo a capacidade de síntese em relação aos vossos pontos. Pelembe, 2 minutos, se tiver algo para dizer. Bem, boa noite para si, para os meus pares do painel. É um prazer ver o meu amigo Cuco e o Dr. Gerson e o meu amigo Camilo dividir o painel convosco. É um prazer sempre, e em especial aos telespectadores. É assim, quem usa a via Bananeiras sabe aquilo que eu vou dizer. Ficamos privados daquela via durante 15 a 30 dias e, para minha surpresa, por esses dias voltou-se as escavações naquela área. A pergunta que não quero calar: de quem é a responsabilidade da primeira obra feita falhada? Ou seja, hoje temos um sistema de saúde fragilizado, sem medicação. No Hospital Central só tem uma refeição por dia, os professores não têm salários, com este frio as crianças estão ao relento porque não há dinheiro. Mas temos dinheiro para investir numa obra que 2 ou 3 semanas depois volta a estaca zero. E eu quero chamar a atenção à PGR para visitar a ANI e nos justificar o porquê e quem vai ser responsabilizado por aquela obra falhada. Porque, de uma vez por todas, a sociedade moçambicana tem que ter noção de que o dinheiro que é investido no Estado é nosso. E por ser nosso, há um dever do Estado justificar o uso desses nossos impostos. Então, Mário, também quero lamentar a vossa ausência como quarto poder, nos termos de tentar também trazer à tona a irresponsabilidade desse Estado. Porque não faz sentido. É um dinheiro gasto para nada. E certamente alguém comeu. Certamente alguém beneficiou-se daqueles frutos. E é esta pessoa que nós, como cidadãos atentos, queremos perceber quem são e qual é a responsabilização que essas pessoas vão ter diante da PGR e de quem é de direito. É esta a minha inquietação. Espero que o senhor Ângelo Macuacua, do Fundo de Estradas, da ANI, quem quer que seja, venham dizer alguma coisa, porque eu vou fazer uma exposição com a ajuda do meu amigo Dr. Gerson. Vamos fazer uma exposição para a PGR para que trate este assunto. Obrigado. Jefferson, tem algum ponto prévio? Sim, tenho. 2 minutos. Muito boa noite para si, a toda a equipe
o Camilo da Silva, o Dr. Pelé, o colega aqui ilustre, Cuco. Bem, o meu ponto prévio vai em relação às crianças que estudam ao relento numa das escolas primárias na Matola. É de lamentar. Parece que existe um grande paradoxo. Parece que o Ministério da Educação dá prioridade a comprar carros para os diretores das escolas ao nível nacional e esquecem-se da essência. A essência qual é? Prover condições mínimas para os inocentes que viram nascer nesta pátria armada, faço o termo, no sentido de estão ao relento, estão com a situação de não ter no mínimo condições, desde a própria professora, os próprios professores, até os estudam-se ao relento numa situação de inverno, correndo o risco de contrair doenças, e estava a acompanhar uma das reportagens. Fomos notando que as crianças acabam tendo escalas durante a semana. Um dia vão às aulas, no dia seguinte são obrigados a ir ao médico ou aos hospitais, e em simultâneo sabemos que os próprios hospitais não têm medicação, têm graves problemas. Então é preciso nós deixarmos a politiquice de lado e começarmos a olhar os próximos com muito amor. Muito obrigado. Obrigado. Tem algum ponto prévio, Coco? 2 minutos. Muito boa tarde, boa noite, se assim quiseres. Cumprimentar os caros colegas do painel. Bom, eu primeiro destaco a terceira posição da seleção sub-23 no torneio da COSAFA realizado na África do Sul. Isto porque não obstante os resultados que estão a aparecer ao nível das seleções nacionais, é bom discutirmos isto. A seleção é um instrumento de unidade nacional e, portanto, não obstante a crítica que tem-se feito a nível da Federação Moçambicana de Futebol, na verdade é que os resultados estão a aparecer. Moçambique conquistou a terceira posição no torneio da COSAFA, e eu penso que é uma seleção que está em exceção para encontrar talentos que podem fazer parte da primeira da seleção A, e eu acho que as entidades, ou nós como sociedade, como povo, temos que apoiar aquela seleção, porque essa seleção que conquistou a terceira posição na COSAFA é que vai alimentar a seleção A, e acima de tudo é importante também deixarmos os gestores desportivos trabalhar. Por vezes a opinião pública atrapalha um pouco aquilo que é a gestão, aquilo que é a condução de uma instituição tão grande que nem a Federação Moçambicana de Futebol. O certo é que, na minha opinião, sempre que Faisal Cidade esteve na linha da frente da Federação Moçambicana de Futebol, tem mostrado alguns resultados positivos. Temos uma seleção A agora, não é, que está num bom caminho. E agora temos uma seleção que conquistou a COSAFA, aliás, está na terceira posição, conquistou a medalha de ouro a nível da COSAFA. Então, eu penso que, não obstante os erros que os dirigentes esportivos têm vindo a ter, eu penso que é preciso acarinhar não só os atletas, mas também a Federação Moçambicana de Futebol. Então, estamos todos de parabéns. Obrigado, Cuco. Camilo, tem algum ponto prévio que eu possa deixar em 2 minutos? Por acaso até tinha, mas diante da situação de tantos problemas que são levantados na nossa sociedade, se calhar eu ia dar como ponto prévio uma questão de reflexão, que é a responsabilização. O que eu acho que o que falta na nossa sociedade é a responsabilização. Esta questão da responsabilização tem que ser levada a sério para que situações como as que o Pelema descreveu ou o Gerson também descreveu, isto são focos que eles descreveram, mas vamos perceber que isto acaba por ser estrutural, não é? Em todos os setores da sociedade. Esta questão da falta de responsabilização cria este tipo de comportamentos e a título disso nós podemos ver um exemplo que está acontecendo no município de Maputo, em que o presidente do município e o seu elenco estão a tentar remar contra esta maré e ir à busca da responsabilização de tudo o que está a correr mal. A bem ou mal, pouca coisa ou não sei o quê, mas estão a tentar responsabilizar coisas
que não vão de encontro com aquilo que é a ética e a forma de estar que a gente pensa que é correto. Porque o normal virou anormal na nossa sociedade e nós temos que inverter este processo. Obrigado, Camilo da Silva, pelo seu ponto prévio. Nós vamos para os nossos temas e vamos começar exatamente com a questão dos 10 anos da governação de Filipe Nyusi. Há poucos meses do término do seu mandato, que este é o segundo, vai numa espécie de autoavaliação daquilo que foi a sua governação. Diz que, questionado sobre a questão de alguns relatórios que foram divulgados recentemente, que destaca o nível de pobreza no país, ele diz que em todo o país há pobreza, mesmo nos Estados Unidos, país mais desenvolvido, há pobreza, e que a sua governação, orgulha-se pela sua governação, e o que não fez é porque não conseguiu fazer, mas fez o melhor para os moçambicanos. É um discurso que de alguma forma está a levantar alguns pontos de questionamento por parte da sociedade. Também disso fez uma revelação nesses últimos dias, ainda quinta-feira, diz que há alguns responsáveis das Forças de Defesa e Segurança que ligavam diretamente para ele para que os seus filhos não fossem ao Teatro Operacional Norte em Cabo Delgado, e é uma novidade, digamos que é uma novidade que está a trazer, mas que essas informações já circulam há bastante tempo. Também o ministro Celso Correia apareceu também jeito de balanço, também a falar de que fazer o seu balanço sobre a questão de sustenta. Camilo da Silva, vou começar consigo. Há aqui o Presidente da República, Filipe Nyusi, numa espécie de autoavaliação da sua governação, contra todas as correntes que de alguma forma colocam a governação de Filipe Nyusi como uma governação que de alguma forma piorou, degradou-se cada vez mais aquilo que é a situação dos moçambicanos. Filipe Nyusi parece dizer que não. Eu me orgulho pela minha governação e que a pobreza existe em quase todo o país. E diz que os jornalistas que têm andado com ele têm testemunhado esta questão de que, na verdade, há mendigos em todo lugar. A sua análise. Bom, eu fiz, como sempre, as minhas cábulas aqui, que são um pouco longas, depois vais-me cortar, mas é assim, nós podemos fazer análise destes 10 anos de Filipe Nyusi, se calhar com uma questão para começar. Se esta era de Filipe Nyusi foi uma era de promessas cumpridas ou de expectativas frustradas, segundo aquilo que foi, digamos, a entrevista do presidente Filipe Nyusi, em que ele, na sua ótica, quando foi confrontado com o jornalista, acabou por falar daquilo que foram, ou tentou lembrar ao jornalista que também devia procurar aquilo que são feitos desta governação e não procurar aquilo que foram os insucessos, não é? Então, para mim, é uma forma de dizer que, enquanto há uns que aplaudem esta questão da governação do governo do presidente Filipe Nyusi, não é? Por exemplo, o presidente Filipe Nyusi falou de hospitais em todo o sítio, todos os distritos, falou de tribunais, algumas infraestruturas como estradas, etc, não é? De alguma forma também, não falou assim explicitamente, mas falou na questão do combate à corrupção, e há outros que criticam, não é? A persistência da pobreza em Moçambique, não é? A questão e o presidente Filipe Nyusi acabou por tocar nisto, e eu até fico interrogado quando um governo que se perspectiva de princípio estar 10 anos, não é, no poder, que é o ciclo de governação de um presidente da República, e acha que nos 10 anos não há crescimento da população, não é? No início era um número e quando está a terminar era outro número. Quer dizer, fico assim a perguntar-me, será que a população tinha que ficar estática sem crescer? Mas pronto, isso acaba por, segundo o presidente Nyusi, acaba por nos levar a esta pobreza, não é? E esta pobreza a uma instabilidade política, porque acaba por criar um alvoroço na sociedade, não é? Mas esta década também posso dizer que é uma década de persistência marcada
por um misto de progressos, como eu já tinha dito, não é? E também esta questão nós temos que levar a questão da pobreza e da desigualdade social como um assunto sério, não é? Que são a realidade que a gente vive aqui em Moçambique. E para mim, diante disto tudo, nascem questões centrais, não é? Que criam este problema, esta questão da desigualdade, esta questão da revolta social, esta questão do descontamento social e até, digamos, para o Partido Frelimo, esta questão do voto penalizador, que são os impactos das políticas de desenvolvimento, não é? Nas condições das vidas da população. Qual é o impacto que as políticas deste governo têm ou teve para, digamos, ajudar a vida da população, não é? Há alguma eficácia nas medidas tomadas pela esta governação, não é? Principalmente na questão da anticorrupção, na questão dos raptos, na questão... qual é o alcance real desta governação, não é? Vamos falar... E depois disto tudo, acaba por culminar numa questão que a gente chama de segurança e instabilidade, não é? Social. A questão da guerra em Cabo Delgado é uma das coisas que também acaba por ter um efeito, não é? Na questão da política que é desenvolvida por este governo de Filipe Nunes. Então, para dizer que nós não podemos só olhar para os feitos. O presidente Nunes queria que se olhasse só para os feitos e não para olhar os impactos negativos que muitas das políticas deste governo trouxeram, não é? Muita gente diz aqui que nestes 10 anos houve um retrocesso. Sim. Não é? Para aquilo que Moçambique era quando este governo. Se a gente olhar para as políticas por setor, acabamos por dizer sim, andamos a fazer essa crítica aqui no próprio programa, onde olhamos para aquilo que são as áreas de atuação do governo, como por exemplo a saúde. Esteve aqui a falar um pouco o Gerson, a questão da saúde. O ministro esteve aqui a dizer que numa das intervenções no princípio deste mandato queria ter máquinas em todos os hospitais provinciais, máquinas de ponta, e até hoje nunca nos trouxe, mesmo quando foi confrontado em algum momento sobre esta questão dos tags, não sei o que tinham que ter em acaba por, quer dizer, você vem, promete uma coisa, não cumpre e não vem dar satisfação. Não temos que dizer que necessariamente podia até ter só num hospital, ou até não ter nenhum, como está a acontecer, mas devia de alguma forma dar uma satisfação. Então, estamos perante um governo que peca, primeiro, na questão da comunicação, não é? E falei aqui no princípio do programa da questão da responsabilização, porque se o governo tem um programa que tem que implementar e não cumpre, tem que haver responsabilização. Obrigado. E não pode passar impune. O Presidente da República fica em saia justa, como aconteceu com aquele jornalista, porque o seu elenco, no seu todo, tanto na saúde, tanto na educação, o Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças foi o ministério que mais pecou desde a implementação do sistema único salarial, não é? A tabela única salarial. Desde que começou a implementar isto, foi o ministério que menos comunicou com todas as classes que foram. Dê-me lá só 2 minutos para eu não perder. Cada gesto eu acabo por me distrair. Eu sei, mas é um tema pertinente, que requer que a gente fale concretamente. Temos controle do tempo, para não resvalarmos ao... Então, eu estava a dizer que o Ministério das Finanças, mesmo até hoje, a gente vê na questão dos atrasos salariais dos professores e outros setores, principalmente os professores. Eu falo dos professores porque é uma camada sensível e que nós todos passamos pelas mãos dos professores. Então temos que ter uma consideração com esta classe trabalhadora. Então, para mim, os professores deviam ser os últimos que não tivessem esse tipo de problemas, porque estes têm a responsabilidade de cultivar o futuro homem para o nosso país. Enquanto nós não tivermos uma educação de qualidade,
não tivermos professores contentes, satisfeitos, pode até ser com salário mínimo, o que interessa é ser pago atempadamente. O que está a acontecer é que o salário não é pago, subsídios não são pagos, as segundas turmas também não são pagas, quer dizer, e não conseguimos dar uma satisfação plausível, tanto esta classe como as restantes classes que reivindicam o que é que seja. Hoje estamos aqui perante uma classe privilegiada, que é a classe dos juristas, que está já anunciou uma greve. Vamos chegar a isso, eu não sou um ponto... Não, mas eu não quero falar da essência disso. O que eu quero dizer é que há classes, não estou a dizer que eles não tenham que reivindicar o que quer que seja, mas há classes que são privilegiadas, que deviam olhar para as classes mais desfavorecidas antes de tomar uma decisão desta natureza. Obrigado. Vamos, vou para si. Análise relativamente a esta questão e vamos olhar para alguns dados. O Instituto Nacional de Estatística, que avalia também a situação social e econômica do país em diferentes dimensões, diz que no primeiro semestre, no seu inquérito sobre o orçamento familiar, mostrou que há degradação do poder de compra de famílias e do poder de realizar investimentos. O inquérito demográfico e de saúde também aponta a desigualdade social, principalmente nas zonas rurais, e também temos aqui a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, ok? Mas vamos a um ponto aqui relativamente à questão do número de pobres em Moçambique, da pobreza dos pobres em Moçambique, subiu para quase 19 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 62,8% dos mais de 33 milhões de moçambicanos vivem na extrema pobreza. E o Presidente da República diz que, em algum momento, na sua forma de dizer, diz que temos deixado de lado esse estudo, esses relatórios aqui. E temos que olhar, ao mesmo tempo está a dizer que temos que ignorar esse estudo. Temos que olhar naquilo que ele fez. E não nos concentremos nestes pontos, nesses relatórios que foram produzidos, que tem a sua legitimidade, porque é um estudo que foi feito e que deve ser respeitado também. Bem, primeiro quero reclamar, Camilo falou muito tempo também, nós três também temos o direito de falar e não ser interrompidos, porque não te vi em algum momento a interromper o Camilo. Mas é assim, Mário, primeiro temos que trazer qual é a essência de um governante. Quando se elege um presidente da República ou um governo eleito, qual é o objetivo? Para que serve esse governo quando é eleito? Qual é a razão da sua eleição? Parte-se do princípio, quando se elege um governo, é para trazer soluções para um povo. É para resolver os problemas de uma nação. Ou mostrar caminhos do sucesso. Infelizmente, em Moçambique, quando se elege alguém ou governantes, é mais para enriquecimento próprio do que para resolver o problema do povo. Ou seja, os nossos dirigentes, aliás, o Partido Frelimo, nesses 49 anos, deixa uma clara impressão de que ser governante ou ser dirigente em Moçambique é para enriquecer a si e os seus familiares, do que resolver os problemas de um povo. Digo isso porque houve um estudo, não sei se foi do CIP ou do CDD, que diz que a família do presidente Inhusse, desde que ele se tornou presidente, tem o dobro ou triplo de empresas em comparação antes de ele ser presidente da República. Se for já olhar toda a elite que rodeia o presidente Inhusse, nestes últimos 10 anos, se olhares para o seu patrimônio, você vai perceber que está em alta. Ou seja, talvez quando eles dizem que está tudo bem, que o país está bem, que eles cumpriram com o objetivo final, com o plano quinquenal, esse cumprimento não é um cumprimento que se ajusta à sociedade moçambicana. Cumpriram para si. Se tornaram mais ricos do que quando entraram na governação. Talvez, nesse ângulo, eles têm razão. Eles têm razão. O Celso Correia ficou mais rico,
o presidente Inúcio e a sua família ficaram mais ricos, que hoje eles têm condições de comprar um carro de 6, de 7 milhões de randes. O presidente Inúcio anda com um relógio de 7 milhões. Talvez quando ele era PCA, o diretor regional dos CFMs, não tinha essa condição de comprar um relógio de 7 milhões. Então, nessa perspectiva, eles conseguiram o que eles queriam. Mas olhando para a perspectiva da responsabilidade de um eleito, um governante que quer resolver os problemas do povo, eles chumbaram. E é fácil, para mim, fazer como é que se diz? Fazer uma revisão daquilo que foi a governação do presidente Inúcio. Meu irmão, quando o presidente Inúcio entra na sua governação, eu me lembro que nós comprávamos açúcar a 3,100. Com semente de caju eu comprava 3 quilos de açúcar. Hoje o açúcar está 120 o quilo. Havia aquela sardinha Bom Amigo, era também 3,100. Era 3,100. Hoje, não compras nem com semente de caju. Ou seja, a qualidade de vida dos moçambicanos, o custo de vida dos moçambicanos piorou. Piorou. Mário, na Zambésia é uma localidade que as pessoas comem capim. Comem capim. E até hoje, eu ontem, esses dias, estava a fazer um levantamento, porque o Celso Correia veio dizer que cumpriu com o plano quinquenal na sua área com êxito. Eu comecei a pensar, mas esse senhor está bem? Ou precisa de um psicólogo? Estamos aqui com o Camilo, que é da Frelimo, até pode ir ajudar a trabalhar o psíquico do Celso Correia. Porque o sustenta, o propalado, a solução, a bandeira do presidente Inúcio. Encontrou aquela localidade, esqueço o nome, na Zambésia. As pessoas já comeram capim. Passa 3, 4 anos, ainda continuam a comer capim. Então, qual é? Está traumatizado. Comer capim? Mas não sei se todos viram na televisão. Há umas famílias em Monapo, numa das localidades do distrito de Monapo, comem capim. Meu irmão, todos os dias ali no Porto de Maputo, Porto da Beira, Porto de Nacala, chegam contentores com rabo de galinha. Todos os dias chegam contentores com rabo de galinha. Ou seja, qual é o orgulho que o presidente Inúcio tem para dizer que o país está bom? Não, dá nenhum feito. Não, é real. E o triste é você num contentor. O Gerson é meu vizinho lá no COB. Quando nós vamos gunhar ali no contentor, ver as pessoas, até cotas caminho, a comprar rabo de galinha de 30 meticais, 40 meticais. Quanto é que é o quilo? Está 165. Não, Eu gosto, por acaso eu gosto. Mas você come na desportiva, há pessoas que comem como prioridade. Como o seu como alternativa. Não tem outra alternativa. Ainda bem que não tivesse essa ideia de trazer o rabo de galinha aqui para ti. Não, mas à vontade. Trouxe açúcar. Mas à vontade. Era trazer o rabo de galinha para mostrar ao Celso Correia que o povo está a sofrer. Ao presidente Inúcio que o povo está a sofrer. Olha, vamos falar da ministra da Justiça. Quando ela diz que não tem solução para juízo. Mas qual é a solução que ela tem? Os médicos estão em greve. Os professores estão em greve. Aliás, os juízes. Só para terminar, os juízes já estão em greve há muito tempo. Que me diga o Dr. Gerson, que sempre se lida com os juízes. Estão em greve já há long time. Obrigado. Não é hoje. Então, mas deixa eu terminar. Os professores estão em greve. Os médicos estão em greve. Até os coveiros. Meu irmão, o que falta, professor Cuco, neste país é amanhã eu abrir a porta da minha casa, encontrar o chinês, o americano, a me cobrar dívida. Porque este país, o presidente Inúcio, deixa esse país endividado. Foram 144 bilhões de meticais que o Celso Correia foi levar para alimentar o sustenta. Obrigado. Não, mas o que estou a dizer, só falta
abrir a porta da tua casa, encontrar um chinês ou um americano, a dizer paga a dívida. Porque este país, Nussi e companhia, venderam. Obrigado. O que eu vou para si, uma análise relativamente a esta questão, o Presidente da República está numa espécie de autoavaliação. Mas se olharmos para o próprio país e a sua governação, há muitas atribulações que estamos a viver. São pontos, por menos, vamos a posterior a abordar. Todos os setores estão em ebulição e que a situação de saúde, educação, essas coisas todas. Mas mais do que isso, são esses dados que nós temos das organizações especializadas nesta área, em que o Presidente da República, de alguma forma, ignora esses dados e diz que é preciso olhar naquilo que ele fez. O que ele fez, será que, na verdade, consegue suplantar-se naquilo que são os objetivos gerais dos moçambicanos? Uma coisa é avançar é trabalhar, mas uma coisa é suprir coisas basilares da sociedade moçambicana. O Presidente da República conseguiu suprir problemas basilares dos moçambicanos quando temos o índice de pobreza que tende a subir, o poder de compra dos moçambicanos tende a reduzir? Bom, eu penso que num programa destes, fazer um balanço de 10 anos de governação, o tempo de antena que temos é muito pouco. Não obstante ser da responsabilidade dos políticos que são eleitos justamente para resolver os problemas, quando se faz uma análise de governação durante 10 anos, é preciso analisar também os planos quinquenais do governo, os planos econômicos e sociais do governo. E depois é preciso trazer também os determinantes, não é? Os determinantes que de alguma forma impediram a implementação, por exemplo, dos planos quinquenais ou dos planos econômicos e sociais. Eu havia de analisar, analiso a governação do presidente Filipe Nyusi em 3 dimensões. Primeiro, é a questão da paz e estabilidade política. Segundo, a questão de desenvolvimento social, a questão da coesão. Mas primeiro temos que recuar e recordar que logo nos primeiros dias que o presidente Filipe Jacinto Nyusi chega ao poder, encontra um grande problema, que é a questão das dívidas ocultas. As dívidas ocultas tiveram um impacto significativo na forma como o governo de Filipe Jacinto Nyusi teve que implementar o seu plano quinquenal, os seus planos econômicos e sociais. Como sabemos, o país foi tecnicamente banido dos mercados internacionais, houveram sanções de alguns doadores, houve uma posição do Banco Mundial, houve uma posição do Fundo Monetário Internacional, e para um país que, não obstante todo o discurso político sobre o alargamento da base tributária, é muito difícil, e penso que foi muito difícil para o governo de Filipe Jacinto Nyusi gerir um país que a sua base tributária é muito pequena. Isto teve impacto na forma como o governo de Filipe Jacinto Nyusi teve que abordar as questões de desenvolvimento. Quando eu falo dos tais planos econômicos e sociais, ninguém pode implementar um plano econômico e social sem dinheiro. Ademais, depois tivemos o problema das mudanças climáticas, que são os ciclones. Tivemos os ciclones Idais e outros que afetaram a zona centro do país e a zona norte do país, que também aumentaram, e de que forma, não é, a incapacidade do governo, ou seja, o governo não conseguiu responder, primeiro, às demandas, os problemas da conjuntura internacional imposta pela comunidade internacional por causa das dívidas ocultas, mas também tivemos este problema das mudanças climáticas que desafiou, não é, o governo de Filipe Jacinto Nyusi. E depois, um problema que ainda está aqui a resolver, porque o problema de DDR também estou a partir para a questão da paz e estabilidade política. Este governo de Filipe Jacinto Nyusi, ao longo do seu primeiro mandato, discutiu muito com a questão do DDR, e depois é preciso perceber que o DDR teve outros encargos para o Estado moçambicano. É muita gente que entrou
para o Estado, o Estado passou a ter que subsidiar os antigos guerrilheiros da RENAM, que provavelmente não estava previsto no orçamento do Estado, nem no próprio quinquenal, no próprio plano quinquenal relativamente ao seu primeiro mandato, em termos de mobilização de recursos para acomodar o DDR, e, portanto, significa que teve que se procurar dinheiro para acomodar o DDR. E depois temos um outro problema, o agravante, é porque o campo operacional norte, este governo, não sou muito apologista de toda a estratégia que se criou e toda a expectativa que se criou sobre a ajuda da comunidade internacional, quer primeiro da SADC, quer da presença ruandesa em Moçambique, mas é preciso perceber que, não obstante toda a retórica política, tanto dos governos da SADC, tanto, por exemplo, do próprio presidente Kagame, ninguém participa numa situação daquelas sem cargos financeiros, não é? O presidente Filipe Jacinto Nunes falou de uma ajuda. No campo das relações internacionais não há ajuda, há interesses. Então, isto também, na minha opinião, impactou diretamente na forma como o governo teve de gerir os problemas. Agora, uma coisa é certa, é que podemos levantar todos estes problemas que estamos aqui a levantar. Na realidade, os políticos são eleitos para resolver os problemas. E se de fato os políticos não estão a resolver os problemas, e como deu a entender que houve muita dificuldade deste governo resolver os problemas, principalmente por os problemas que aqui, as adversidades que este governo de Filipe Jacinto Nunes teve, dizer que o país caminhou para o desenvolvimento, nós estaríamos a ser o mais correto possível, conforme foi dito aqui, que em todos os setores, e depois estamos a falar de setores chaves, né? Estamos a falar do setor da saúde, é um setor chave, estamos a falar do setor da educação, é um setor chave, estamos a falar do setor da educação. Então todos esses setores estão em problemas, mas é preciso trazer elementos, não é, para enriquecer o nosso debate, o porquê que chegamos a este ponto. Tenho muita dificuldade de discutir nesta dimensão que foi colocada aqui, justamente por eu não ser político, cabe a eles, os políticos, debaterem a esse nível. Mas eu penso que estes elementos deviam colocando na balança o investimento, o que foi feito pelo Presidente da República, o que não foi feito. O que mais pesa? Aquilo que são os problemas dos moçambicanos? Não, eu penso que foi feito aquilo que foi possível fazer em função dos problemas que os políticos enfrentaram. E também demonstraram alguma incapacidade de resolver esses mesmos problemas. Porque, olha, estamos a falar que, por exemplo, estamos a dizer que as dívidas ocultas impactaram diretamente na ação governativa de Filipe Jacinto Nunes. Mas é preciso perceber de onde que vem o Filipe Jacinto Nunes, não é? Então é preciso sacar responsabilidades nisso. O que significa que a responsabilidade provavelmente não pode cingir-se apenas ao Filipe Jacinto Nunes, não é? Obrigado. Vou para si, Gerson. Eu vou trazer aqui um discurso direto para o Presidente, quando questionado relativamente a esses pontos, relativamente aos relatórios. Ele também diz que é preciso ler relatórios positivos e também que vão ajudar. Os relatórios positivos é aquilo que o Presidente da República destaca. Mas vou ler uma passagem aqui. Primeiro, ele diz, qual é o medidor usado para se chegar à conclusão que está a dizer. Quantos hospitais tinham? Eu nasci, por exemplo, no norte, mas fiz o meu ensino médio no centro, porque na minha terra não tinham ensino médio. Agora, uma criança sai de um único distrito para ir fazer escola secundária. Quantos hospitais existem? E mais, a pobreza, segundo o Presidente da República, é relativa em função do tempo. Qual era a população de Moçambique no passado? E se tivéssemos mantido aquele número de população com tantos furos de água que fizemos, se calhar não haveriam pessoas para consumir toda a água. E ademais, a pobreza que se pode estar a registrar no país poderá ser combatida através dos acordos assinados. Gerson, há aqui um discurso
do presidente, que de facto traz aqui os pontos de que ele fez o que fez no país, e fala também da educação, mas também sabemos que a questão da educação, ainda temos muitas crianças a estudar debaixo da árvore. A sua análise relativamente a esta questão, e também olhando para os relatórios que indicam que Moçambique, de alguma forma, o índice de pobreza no país disparou. Bem, antes de mais, eu olho para o meu país com muita preocupação. Nós, parecendo que não, nós vivemos, ou há uma tendência clara de nós estamos a caminhar para o abismo. Os indicadores que o Presidente da República usa para os critérios de avaliação, quer me parecer que são indicadores imaginários e não o real, que o moçambicano normal, honesto, ele é desafiado a conviver com os mesmos. Primeiro, é preciso nós percebermos que este projeto, por exemplo, a título de exemplo, um tribunal, um distrito, foi iniciativa do cofre dos tribunais, não do plano quinquenal do governo. Mas pronto, na qualidade de chefe de Estado, tem essa prerrogativa de inaugurar certas infraestruturas e, acima de tudo, fazer uma espécie de uma usurpação dos feitos de cada instituição. Segundo o Presidente da República, eu tenho dito uma coisa muito interessante. Nós, em Moçambique, existe dois Moçambiques. Um Moçambique da Frelimo e outro Moçambique dos moçambicanos. O Moçambique da Frelimo é o Moçambique imaginário, que os governantes fazem do povo, faço o termo sem exceção, como escudo para justificar certas posições que eles mesmos assumem. Eu vou me referir de forma prática para nós chegarmos. Nós nunca vamos ter um governante que conhece o seu país, a realidade do povo, se, por exemplo, quando faz uma viagem em trabalho, não usa a Estrada Nacional número 1, usa a via aérea, como se não bastasse um avião privado ou privativo. E em 2 horas e meia, está no local ou no seu destino. E se nós formos a questionar sobre as vias em que o cidadão pacato, o cidadão normal, usa, por exemplo, para ir a Quilimane, para ir a Beira, entre outros pontos, neste nosso belo Moçambique, claramente que nós não teremos a mesma apreciação, porque o Presidente da República, primeiro, porque quando nós sabemos que as viagens são suportadas pelo bolso do povo, o cidadão pacato viaja, faça o termo, de graça. Enquanto que o povo paga um bilhete, ainda que seja dessas transportadoras terrestres, mas paga para contar os buracos até o seu próprio destino. A priori, nós temos já um desequilíbrio emocional no resultado de cada um no que concerne a avaliação do próprio país. Para o Presidente Nyusi e a comitiva, claramente que estão num belo país, porque andam de avião, viajam de borla, usam do imposto do povo, e para o cidadão que paga, ele está vivendo no mundo real. Então nós temos aqui uma dualidade de critérios em que existe uma contradição. Só para citar, tudo indica que até hoje, onde o próprio presidente era nascido, segundo o que eu tenho acompanhado numa das zonas em Cabo Delegado, a própria população ainda caminha 20 quilômetros para ter 20 litros de água. Portanto, eu volto a dizer sempre que este é um país em que é um país da Frelimo. Se calhar temos aqui o nosso colega, poderá se calhar trazer mais elementos querendo. E temos outro país que é nosso, dos moçambicanos. Então, é preciso nós assumirmos esta posição. Agora, há uma coisa no meio de tudo isso que é preciso nós conseguirmos pôr o braço a torcer. Durante esses 10 anos, pelo menos há uma coisa que, no entender do povo, acho que terá um 0,5 de lucidez, é a questão de desarmamento da própria Renamo. Nós convivemos com a Renamo armada há muito tempo e foi o Presidente Nyusi que, pelo menos no seu mandato, um processo que antecedeu com o saudoso Amável Afonso Dhlakama e vem culminar com este atual, esqueço-me sempre do nome,
E é isto sim, nós temos que pôr o braço a torcer. Mas também eu quero acreditar que exagerou muito na dosagem, porque domesticou tanto a Renamo, faço o termo, que a Renamo hoje pensa que é um braço da Frelimo. Então parece que há uma tendência clara da própria oposição hoje a aplaudir tudo que a Frelimo faz. E não é assim que nós, claro, com devido respeito a outras forças como o do MDM, mas no cômputo geral nós temos uma Renamo em que o próprio presidente da própria oposição, que é o maior partido da oposição, ele mesmo já não acredita na sua força política e acredita na força política, quer dizer, a dosagem incutiram tanto na cabeça deles que eles já desacreditam na sua própria força política e preferem recorrer sempre ao partido no poder. Mas é só uma breve análise em relação. Mas, no ponto, fazendo uma avaliação, faço uma avaliação negativa. Eu vejo Moçambique a caminhar sempre para um precipício. Cada dia que passa, os problemas... Aliás, um país não se governa com promessas, um país governa-se com políticas. Políticas de acesso ao emprego, políticas de acesso à habitação, políticas de acesso... Nós ainda continuamos a comprar terra, o cimento não para de crescer, o preço do cimento não para de disparar. É verdade que o problema de desemprego não é um problema isolado de Moçambique, é um problema internacional, mas o Banco Central, por intermédio do Ministério da Economia, não criaram mecanismos de, por exemplo, impulsionar o empreendedorismo, de modo a que qualquer cidadão pacato possa introduzir-se a um banco comercial, por exemplo, os juros serem pagos pelo Estado e o cidadão devolver o capital que levou. Só para terminar, só para perceber... Só para fazer uma ligação. Essa questão do Presidente da República traz que a pobreza existe em todo lugar, encontramos mendigo em todo sítio. Como é que analisa? Quer dizer, estamos a dizer que está a procurar colocar na mesma balança essa questão da pobreza. De que qualquer país não existe mendigo, a pessoa que passa por necessidade. Eu ainda vou recorrer a isto, vou lhe responder já, vou recorrer a isso a uma analogia. Eu quando era trabalhador das linhas aéreas de Moçambique, na altura em que eu fiz parte, nos anos, a LAM tinha 4 aviões e a South Africa Airways tinha 90 aviões. No entanto, o PCA da LAM, na altura, ganhava o mesmo que ganhava numa companhia de 90 aviões. O que eu só quero dizer com isso é que eu volto sempre a estaca a dizer, por que eu vou buscar este exemplo? Vou buscar esse exemplo para poder explicar que os nossos governantes, eles não, eu não sei se são esquizofrênicos ou então fazem-se de conta que ignoram a realidade. Eu volto a dizer, nós temos um Moçambique imaginário e um Moçambique real. Enquanto o presidente da República ou qualquer outro governante viajar num jato privado, não conhecer a realidade, se eu for a perguntar agora o presidente da República, afinal de contas, qual é o troço mais crítico, por exemplo, de Moçambique, do país na Estrada Nacional número 1? Eu tenho certeza que ele vai me contar uma história e o que ele for a contar não é porque conhece, não, é porque também contaram. Obrigado. E quem conta um conto, conta sempre um ponto. Mário, desculpe, é assim. Eu queria, desculpe, do Dr. Cuco, há uma tendência clara de muitas das vezes culparmos os efeitos climáticos pela falta de cumprimento de alguns planos. Mas eu acho que não é tão linear assim, porque o Covid-19 aconteceu em todo o mundo. Ruanda cresceu. Os Emirados Árabes Unidos cresceram. Outros países se desenvolveram no mesmo período em que Moçambique estava a ser afetado por esse problema. As dívidas ocultas. O Japão, o próprio Estados Unidos tem uma dívida de tirar chapéu. Mas cresceram. Agora, não é bem verdade que o país está do jeito que está por causa das dívidas ocultas, por causa do Covid-19. Não. Até porque quando um governo é eleito, no seu plano quinquenal, tem espaço para fechar essas lacunas. Não sei como em bom português se diz isso, mas quando tu fazes um plano, tens que prever essas situações anómalas. E Moçambique
Moçambique é um país vulnerável a intempéries. E não vamos dizer que Nilce não sabia que Moçambique tem esses problemas e no seu plano, no seu desenho, tinha que precaver-se dessas situações. Aliás, há uma frase que até citaste aqui, que ele disse que não, porque construíram muitos hospitais, mas o povo aumentou. Come on. Isso é uma justificação de um senhor que não lê estatística, porque os mais intelectuais podem me ajudar. O INE, quando fez o levantamento, fez o levantamento até 2050. Ou seja, o presidente Yusuf já tem, ao entrar para a governação, já tinha noção do nível de crescimento que Moçambique vai ter até 2050. Agora, não pode vir justificar que Moçambique cresceu mais. Aliás, eu até, em jeito de piada, digo assim, se moçambicano nasce muito, principalmente nas zonas rurais, é porque não tem nada a fazer. Se o presidente Yusuf talvez trouxesse desse continuidade daquele projeto de Guebus, dos 7 milhões ao distrito. Sabe, na Europa, por que os europeus têm poucos filhos? Porque, meu irmão, na Europa é acordar para ir de mar, meu irmão. Você não tem tempo de andar a pensar. Como muitos de nós na zona rural, não assiste televisão, não tem nada para fazer, a única coisa para fazer é sexo e ter filhos. Obrigado, Eu acho que tenho o direito também de resposta. Não, sim. Mas há uma questão, para responder de uma forma muito rápida mesmo. Sim. A questão, acredita que a governação de Filipe Assunto Nhounce conseguiu responder? Aqui são os problemas moçambicanos. Estamos com um problema de educação. Fala de educação, até podemos ter as escolas, mas não sei se aqui na Zé de Maputo, aqui na Matola, temos crianças a estudar no chão, a sentar no chão. A precariedade da própria educação, saúde, temos problema dos fármacos, não temos medicamentos, quer dizer, temos problema dos raptos, temos problema da própria criminalidade em si. Quer dizer, eu estou a falar de questões básicas, estou a falar de ensino, estou a falar da própria saúde, que são questões basilares para uma sociedade. São esses os problemas, até hoje estamos a debater com esses problemas. Conseguiu-se criar questões básicas, o poder de compra dos moçambicanos reduziu de forma drástica. Conseguiu-se responder-se o problema mesmo da incêndio da população, para que aquele povo, aquele senhor que vive lá nas zonas longínquas, possa conseguir comprar um pão para comer, para alimentar os seus familiares. Não estamos a falar de uma elite, não. Estamos a falar que todos os moçambicanos tenham acesso a uma cesta básica. Exato. É que para nós aferirmos isto, porque também não podemos fazer só uma análise superficial. Sim. Nós temos que fazer uma análise em função daquilo que foram os planos de governação. Eu falei aqui, por exemplo, dos planos econômicos e sociais, os planos quinquenais do governo. É verdade que esses planos quinquenais ou planos econômicos e sociais têm como objetivo responder, de facto, a essas preocupações que levanta. Agora, há um problema, por exemplo, aqui falou-se do crescimento demográfico da população. Porque o crescimento demográfico, de facto, impacta, não é, nas políticas públicas, ou seja, o crescimento demográfico pode fazer com que as políticas públicas não sejam implementadas. Mas o que acontece é que nós, na nossa realidade, nós não estamos a discutir o problema de crescimento da população em Moçambique. Nós, por exemplo, nós não temos uma política de população em Moçambique, não é? Quer dizer, Cuco, a população... Só desculpa, para abrir, só desculpa, não perco o teu fio de raciocínio. Sim. É assim, o que peca de verdade na governação, e espero que agora, com a nova geração que está a entrar para a governação, tenham atenção nesta coisa. Por exemplo, o INE fez um estudo até 2044, não é? Na área deles. A minha perspectiva é, um governo, um partido que queira governar, isto é para todo partido que fazem agora na corrida, não vale a pena trazer-nos aqui soluções imediatas, porque estão a mentir. Estão a mentir. Sim. Todos vão estar a mentir. É isso. Se me trouxerem soluções imediatas. Sim. O que nós temos aqui, temos que trazer aquilo que é possível fazer a curto espaço de tempo e projetarmos Moçambique. Temos que aprender a projetar Moçambique
para 20, 30, 40, 50 anos. Yeah. Porque se não fizermos isso, Cuco, Sim. vais ter essas questões que estás aqui a levantar. Exato. Estás a perceber? Estás a dizer que não fazes tudo da população, não é verdade. Porque quando tu estás a dizer que queres governar 5 anos, a população que tu estás a governar, que encontras uma criança de 10 anos, quando terminar o teu mandato não vai continuar com 10 anos. Não, Está a perceber? É isso que nós temos que perceber. Então, nesta Continuando, perspectiva, sim. partindo desta perspectiva, Sim. por que eu digo que nós não temos uma política de população real, efetiva? Porque, de facto, a política de população tem essa perspectiva de fazer projeções de crescimento da população, não é? E tomar medidas se é para estancar o crescimento da população ou é para continuar a crescer a população. A maior parte da população moçambicana, a população é uma população improdutiva. Ou seja, estamos a falar de pessoas dos 0 aos 14 anos. Ou seja, o que significa que, por mais que Moçambique esteja a crescer em termos de crescimento demográfico, não há aqui aquilo que nós podemos chamar de dividendo demográfico, ou seja, tirar os ganhos de crescimento dessa mesma população. Isto requer o quê? Quando eu falo da política de população, significa inverter as coisas. É que, por exemplo, temos que chegar um momento em que, por exemplo, a população onde que há mais taxa de natalidade são nas zonas rurais. É preciso estancar o crescimento da população nas zonas rurais. Como estancar o crescimento da população nas zonas rurais? É aí onde o governo tem que trabalhar. Por exemplo, questões de educação sobre saúde sexual reprodutiva. Começar a educar as crianças, as pessoas sobre saúde sexual e reprodutiva. Aí também mesmo a reforma da própria educação. Que é, por exemplo, se nós estamos a ver, por exemplo, crianças a partir dos 12 anos, né? As pessoas começam a entrar na idade... Os fracassos podem estar relacionados com o crescimento demográfico? Não é possível, não é possível. Cuco, mais uma vez vou abrir parênteses. Cuco, mais uma vez, vamos falar da questão do Moçambique real e Moçambique Imaginário. imaginário. É o seguinte, Cuco, espera, só para terminar, só para abrir, para não entrarmos no mato aqui. Cuco, este país, existe que este país tem demais e o governo nem está a conseguir regular agora, são ONGs. Até no sítio mais recôndito que tu possas imaginar, está a trabalhar esse assunto. De saúde reprodutiva, de nutrição, de chacala, que tu possas imaginar. Tudo isso que tu estás a trazer aqui. Por isso é que eu queria dizer, sabes, a roda já foi inventada há muito tempo. Então, esses estudos, esse trabalho de consciencialização, educação cívica, todas essas ONGs estão a trabalhar. A minha pergunta é uma: como é que você vai trabalhar com uma população analfabeta? Está a perceber? Aí está. Temos que tocar o assunto da coisa. O que nós temos que fazer? Temos que ter planos de um país para crescer. Que um país que queira crescer. Se um país não quer que a população cresça, como a gente está aqui a tentar pôr na mesa, é preciso alimentar o intelecto da população. Porque você nunca vai dizer uma população iletrada para não fazer sexo, como diz o Pelembe. Você não vai dizer uma pessoa que está no campo, que começa a ter uma mulher de 12, 13 anos. Está a perceber? Porque essas ONGs que estou a falar vão trabalhar também nessa questão de, como se diz, casamentos prematuros. São coisas que são faladas, não é de hoje, não é 5 anos, não é 10 anos, não é 15 anos. Estamos a ser tratados, antes de eu ter cabelos brancos, já ouvia falar dessas coisas. Então, para mim, não faz sentido nós estamos a trazer isto hoje. Porque tu tens um Ministério da Ação, não sei o que é mulher, blá, blá, que trabalha com isto. Qual é o programa que este Ministério tem para tratar esses assuntos? É a questão que nós temos que tratar. Sim. Então, eu ainda acredito que o crescimento demográfico é um peso para as políticas públicas, para os países em vias de... Então, podemos assumir o crescimento demográfico inviabilizou a governação do presidente Nhoso? É assim, as projeções, geralmente, quando nós fazemos projeções, as projeções têm um período de mais ou menos de 10 anos, não é? De 10 anos. O problema do crescimento da população não é propriamente um problema do governo de Filipe Jacinto Nhoso, não é? É um problema anterior, ou seja, quando eu falo de que nós não temos uma política de conter o crescimento da população, é por aí. Agora, o crescimento da população, as receitas que o país tem não está a conseguir, não está a conseguir alimentar o crescimento da população. Mas é tão simples como isto.
É só perceber o seguinte: quando mais crianças nascerem, quantos livros de expressão escolar gratuita o país precisa, não é? Porque quantas escolas o país precisa? É por isso que eu estou a dizer, o problema aqui passa necessariamente por fazer uma espécie de transição demográfica. A transição demográfica é o quê? É encontrar uma política que vai permitir, primeiro, estancar o crescimento da população para impedir que a maior parte da população seja improdutiva, que são as pessoas que têm dos 0 aos 14 anos, e permitir que a maior parte da população, na verdade, seja ela produtiva. Isto requer, na verdade, uma discussão acesa sobre a política. Sobre a depois vou dar a palavra já. Sim. Continuando, sim. Mas conheço um país que segue essa lógica e podemos assumir de forma taxativa que a questão demográfica inviabilizou a governação de Presidente Nunes ou não? Não, é uma das componentes que é preciso ter em conta. Não pode-se discutir políticas públicas sem discutir o crescimento da população, não se faz isso. É só para ter em conta. É por isso que o estancamento do crescimento de uma população nunca é estático. Quer dizer, definitivamente vamos decidir que a população não pode mais crescer. A China já tomou uma política idêntica a essa, não é? Antes, a China... Mas o agente parava, tem um país que pode trazer como referência relativamente na sua abordagem? Não. Eu não trouxe aqui o exemplo mas eu estou lá a dizer... Uma política pública que foi, por exemplo, da China, quer dizer, o crescimento da população da China é muito grande, pôr em causa as nossas políticas públicas, e em função disso nós temos que estancar o crescimento da população. O que a China fez? A China permitiu que acontecesse aquilo que nós chamamos de tal transição demográfica. Agora eles estão voltados, não, agora temos que incentivar, não é, o nascimento das pessoas. É difícil discutir políticas públicas, porque as políticas públicas visam distribuir, não é, a riqueza por todos. Sim. Mas se essa riqueza não está a ser distribuída por todos, por mais que ela exista ou não existente, é porque não basta só olhar para outros determinantes. Esses determinantes, corrupção e por aí em diante, são elementos importantes a ter em conta. Mas há políticas de natureza estrutural que os países em via de desenvolvimento como Moçambique precisam tomar. Obrigado, Gerson. A sua reação? Eu penso que, bem, respeitando a opinião do colega, eu queria concordar parcialmente com o colega Camilo, porque quando diz que nenhum partido apresenta um plano de governação a longo prazo, todos são imediatos. Todos, sem exceção. Eu tenho visto muitos os planos ou o manifesto eleitoral dos partidos. Todos os partidos, por sem exceção, são todos lunáticos. Todos estão a viver no mundo, mas CAD, tudo. Para uma pessoa atenta, vai perceber que não tem nada aquilo que dizem, só são histórias só para ludibriar o povo. É aquilo que o colega Lima estava a dizer. Os partidos, as pessoas, os governantes, não pensam a longo prazo, são muito imediatos. Todos vão dizer, mesmo o atual candidato da FEREM, queremos lutar contra a pobreza, queremos lutar contra não sei o quê. É justamente, como é que o ilustre colega está a dizer que as crianças de 0 a 14 anos devem ser produtivas num contexto em que... Não, sim, de forma genérica, num contexto em que nós sabemos que vai nos remeter à exploração do trabalho infantil. E uma das tarefas do governo do dia é combater estas práticas que nocivas já... Não como geral. São crianças dos 0 aos 14 anos, são crianças improdutivas, pela sua idade, ou seja, não tem um contributo para a economia do país. Eu percebi dizer isso mesmo de outra forma. Ele está a dizer isso de outra forma. Então, dizer que não se pode pôr crianças produtivas. É o que ele está a tentar dizer. Sim, mas ninguém diz que deve se pôr crianças produtivas. Não é aí o foco. Nós falamos de dizer que deve haver uma transição mas é assim, Gerson, só mesmo para indo assim para coisas assim. Tu trouxeste aqui um exemplo da China. Eu comparar Moçambique com a China, eu nem ia fazer isso. Eu nem ia fazer isso. É um absurdo. Nem ia fazer isso. Mas vamos olhar então para a China. Como é que a China saiu disso? Dessa extrema pobreza que a China vivia. Não é? Trabalhou 50 anos para sair dessa extrema pobreza. Como é que fez isso? Com um plano diretor. A China projetou um presidente. Até projetou um presidente para substituir o presidente que começou com um plano diretor. Está a perceber? Então, isto é para dizer o seguinte: se houvesse, digamos, vontade política, não estou a dizer da Frelimo, não estamos aqui com partidos políticos, vontade política, seja de quem for que seja,
essa questão, as pessoas podem crescer como quiserem crescer. O que está a acontecer é que não há produção nas zonas que devem produzir. Mas Se houvesse produção nessas zonas, seja de qualquer... Por exemplo, se tu fores a notar, no tempo colonial, onde é que estavam as indústrias e as machambas? Aquelas que hoje não existem, né? Onde é que elas estavam? Na altura em que não tinhas população. Onde é que estavam implementadas? Estavam implementadas nas zonas rurais, nas zonas, companhias, não sei de quê. Tudo isso estavam onde? Estavam no... Por quê? Porque o colono já tinha projetado. Isso tudo que tu estás a dizer, onde é que a população ia crescer? Estás a perceber? Porque se houvesse indústrias nesses sítios todos, se houvessem machamas a produzirem nesses sítios todos, Sim, não haveria esses problemas. podia a população crescer como crescesse, como quisesse crescer, mas tu havias de ter condições de absorver este desequilíbrio social, este problema de pobreza absoluta, absorvia isso tudo. Então o que nós temos que estar a pensar aqui não é no que a população está a crescer, é o que nós não estamos a fazer. Obrigado. Essa é a questão. É só para terminar, hoje vamos já, só para terminar, hoje nesta cena do colega Camilo, onde hoje encontramos igrejas, e nós sabemos que as igrejas não produzem, pelo contrário, até tiram 10% do povo. Então é preciso nós percebermos também, tiram uma indústria e implantam uma igreja, quer dizer... Eu acho que tecnicamente, tanto o Camilo, acabam concordando com aquilo que eu acabo de dizer, porque, sim, porque está-se a dizer aqui que o problema é que não tem machambas para alimentar as pessoas, não tem essa indústria para alimentar as pessoas. Sim, naturalmente, não temos machambas para alimentar as pessoas. Isso equivale a você receber 10 mil meticais, não é? E você querer ter 5 filhos, e depois não houve o aumento salarial, ao mesmo tempo você quer ter mais 2 filhos, mas a sua renda, a sua renda salarial não melhorou. Isso é um passo-copo. Aquilo está-se a dizer, de facto, o que o Camilo está a dizer é real. Obrigado. Sim, não temos machambas, não está-se a produzir. Sim, não está-se a produzir. Então, se não estamos a produzir, o que fazemos? Vamos estimular a produção, mas até que ponto a produção vai responder ao crescimento da população? Mas eu ainda não estou satisfeito. Ainda bem para ti. Não, é muito bom para o Mário, para perceber. Quando eu estava a dizer que este tema vai nos roubar muito tempo no princípio, estavas a pensar que é brincadeira. Mas, hoje não vais ter outro tema e vais terminar o programa só com o tema. Mas eu não estou satisfeito. Porque aqui nós estamos a discutir os 10 anos do presidente Inúcio. E alegações de que, por causa do crescimento demográfico, por causa das intempéries, por causa do Covid-19, cai por terra. Porque ele, quando entrou na governação, sabia, eu falei de 2050 e 2044, o INE já tinha feito estatística. E pelos vistos, a avaliação do INE está dentro dos parâmetros que estão a ocorrer hoje. Então, o INE sabia que até 2024 a população em Moçambique estaria nesse estado. Agora, qual é o plano que ele fez? O que ele trouxe de novo? Quais são as soluções? É zero. Então, o que eu estou a dizer aqui é que o presidente Inúcio falhou na sua governação. Não trouxe nada de novo para os moçambicanos. Aliás, foi o pior presidente desse país. Não, a questão não é essa, Pelema. A questão é que o presidente Inúcio, como o Cuco trouxe aqui elementos que, digamos, estavam fora do plano, não é? Não é isso, Cuco? Fora do plano, não é? Tipo as intempéries, o Covid, o DDR, a guerra de Cabo Delgado, tudo bem. Concordo com isso, concordo tudo com isso. Mas tudo isto não pode desviar aquilo que é um plano de governação. Você pode não atingir os targets por causa disto. Aliás, mas tu tens que fazer alguma coisa que vai de encontro. Agora, a justificação... Não, foram eleitos para isso mesmo. A justificação que nos trazem... O que acontece é que a justificação que nos trazem, tanto todos os... Por isso é que eu disse é estrutural em todas as áreas de governação. Porque essas áreas de governação não conseguiram implementar 1% daquilo que era um plano de governação. Podemos alegar que sejam esses problemas.
Mas isso não pode deixar de... O que acontece... Coisas tropicais, como chama? Ciclones tropicais. Existem só em Moçambique. Não. A questão do Covid foi só em Moçambique. A questão de absorver militares é só em Moçambique. Guerras de terrorismo e outras guerras que existem, estamos a falar da África, é só em África, em Moçambique? Não. O que é que está a acontecer com os outros países? Temos que ver isto. Temos que teve aqui agora, esta semana, o presidente de Botsuana. O que era Botsuana há 20 anos? E o que é Botsuana hoje? O que era Namíbia há 20 anos? O que é Namíbia hoje? Temos exemplos concretos que nós podemos ir beber. Eu vou dar-te um exemplo concreto aqui, desculpa só roubar-te mais 2 minutos. Vou-te dar só um exemplo concreto e que eu critico severamente Moçambique. Moçambique é um país banhado de costa de norte a sul ou de sul a norte. Qual é o plano de turismo que tu tens para Moçambique? Portugal, o PIB de Portugal cresce com o turismo. Qual é o plano de turismo? Eu vou dar-te mais um exemplo para te elucidar, que me doeu muito na alma na altura. 2010 tu tiveste Campeonato do Mundo na África do Sul. Qual foi o plano de Moçambique para absorver pessoas que estiveram na África do Sul, que vieram de outras partes do mundo para assistir o Mundial, para trazer para Moçambique, para o nosso turismo? Qual foi? Houve algum? Então, para mim, tu podes trazer toda a justificação que quiseres. O problema não é o presidente Filipe Nyusi, não é a governação do presidente Nyusi. Vamos olhar para o presidente Guebuza, idem. Vamos olhar para o presidente Chissano, idem. A questão não é o presidente Nyusi. Obrigado. Está a perceber? A questão é de Moçambique. O que é que nós queremos de Moçambique? Obrigado. Como é que, se o presidente Chissano tivesse projetado Moçambique para 30, 40, 50 anos, hoje se calhar nem estaríamos a discutir isto. Então é só para te dizer a ti que o problema é falta, as pessoas que sentam nas cadeiras não são pessoas certas. Não há vontade política de fazer as coisas. Ou são incompetentes. Aliás, mas há uma outra coisa. O problema do Covid são problemas que vêm, as intempéries. Agora, o problema de Cabo Delgado, o problema do DDR, são problemas provocados por nós mesmos. A própria Frelimo, quando rouba votos para Djacama voltar ao mato, não é problema que alguém enviou. É um problema provocado. O problema do terrorismo em Cabo Delgado. O presidente Nyusi, quantas vezes chegou em canal aberto, disse que os promotores do terrorismo em Cabo Delgado estão na cidade da Beira, estão na cidade de Maputo, são donos das bombas. Mais de 4 vezes. Onde é que estão? Se ele conhece as pessoas, por que não traz e nos mostra a gente sentar com isso, se é preciso sentar e dizer cabem com isso? Ou seja, há problemas que é o próprio Partido Frelimo que provoca para ganharem dinheiro. As dívidas ocultas não é problema dos moçambicanos, é o problema do Partido Frelimo que foi endividar o país para roubarem. Então, há 2 tipos de problema na vida de um ser humano. Aqueles que tu provocas e aqueles que normalmente vêm porque são sistemáticos. Agora, o país está desgraçado em algum momento por problemas que nós mesmos ou a Frelimo provocou para desgraçar. Aliás, para terminar, doutor Gerson, eu queria uma comissão de inquérito para investigar a situação de Cabo Delgado. Quantos ricos produziu aquela guerra? Um dia vamos levar muita Mas gente para há uma coisa muito interessante no aspas que levanta o colega Pelembe. Teremos que concordar a lei de investimentos, só para terminar. Por exemplo, a Somália é um país tecnicamente falido em todas as áreas, mas Moçambique consegue absorver somalianos, abrir um grupo de bombas e ninguém investiga. E ninguém está preocupado. Estão a privatizar em tudo o que é canto. E nós sabemos que, por exemplo, a título de exemplo, a Somália não tem nada, mas Moçambique, a lei de investimento, tu andas daqui até Cabo Delgado, tu vais ver que o comércio é praticado por somalianos, aquele frango sem gosto, e ninguém se importa com isso. A Caia, o distrito de Caia, talvez o Camilo, como é da Frelimo, deve passear, anda de avião, mas nós temos o prazer de andar de carro. Vais ver como é que manipula a economia local.
chegados e não querem ficar nas grandes cidades. Por quê? Porque a central política está em Maputo. Eles vão para os distritos, os municípios e sabem que o governo é todo lá concentrado. Ele tem muito acesso ao presidente do município, ao administrador, mas não terá o mesmo privilégio numa cidade grande como Maputo. Obrigado, Gerson da Silva. E nós vamos para um segundo tema, esse será o nosso último tema, porque o tempo já nos resta. Não poderemos debater sobre a questão da prorrogação do prazo da fixação de listas definitiva pela CNE por causa da pertinência do tema da governação de Filipe Cintinus, que nos levou algum tempo e que também não foi o suficiente para podermos debruçarmos todos os aspectos importantes relativamente à governação de Filipe Cintinus. Vamos mesmo debater o segundo tema, que será o último, a questão da Ministra da Justiça, que diz que já não tem solução, ou melhor, o governo não tem solução para a questão do greve dos juízes está agendado para agosto próximo no país. Pela primeira vez no país, os juízes vão fazer greve, e isto devido às reivindicações que submeteram na Assembleia da República, assim como outras instituições públicas, e o governo não se mostra preparado para satisfazer as questões dos juízes. Palhambre, eu vou para si, vou pedir um pouco a capacidade de síntese. Temos mais uma greve dos juízes, está aí, e o governo, mais uma vez, diz que não tem solução à vista relativamente a essa questão. Não tenho muito a dizer quanto a isso, porque não é só o setor da justiça que está em greve, que vai fazer greve. Aliás, eu conversei com alguns juristas ontem, e antes de ontem, como sempre, e senti que já estão em greve há vários meses, não é? Porque há muitos processos que estão atrasados, muito porque os juízes estão insatisfeitos. Agora, não me admira este governo quando diz que não tem soluções, porque não tem soluções para os médicos, não tem soluções para os enfermeiros, não tem soluções para os professores. Ou seja, tecnicamente temos um Estado falido, um Estado falhado, categoricamente. É complicado, sabe, porque não sei as mesmas pessoas que vêm dizer que não tem soluções, os médicos, os professores, são os mesmos onde, daqui a 28 de agosto, onde começaram a pedir votos. Vão dizer, não, o país vai melhorar, vamos fazer continuidade. São as mesmas pessoas hoje que estão a dizer que não tem solução para os médicos, não tem solução para os professores, não tem solução para as salas de aulas. O governo está a dizer que não tem dinheiro, não tem soluções. Em contramão, compra carros de luxo, como disse o Dr. Gerson, mas em dezembro, onde aparecer, não, nós queremos voto porque vamos à continuidade. O Daniel Chapo, que tristeza de um senhor para a nossa classe de juristas. Uma pessoa que conhece as leis, conhece o direito, vai me fazer comícios, vai me chamar, fechar a função pública em Nampula, como fechou na província de Maputo, para fazer comício, apresentação numa quinta-feira. Numa segunda-feira as pessoas não vão trabalhar, a função pública não trabalha. Qual é o plano de governação que esse senhor tem? Não sei se me parece que nós, alguém dizia assim para mim, nós temos que ser como os quenianos, aquela revolta que a Quênia fez. Eu disse, não, Quênia é povo. Quênia é povo. Nós somos população, meu irmão. Até acadêmicos que nós temos aqui, que só encolhem por causa de tacho, nós somos população, meu irmão. Porque não é normal que estamos a aplaudir o Chapo, fechar, as pessoas vão tratar documentos, não podem tratar porque o funcionário, o diretor, o chefe estão no comício do Chapo numa quinta-feira. Por que ele não pode fazer isso no sábado e domingo? Não faz porque ele acha que é o todo-poderoso. Está a usar um avião que foi comprado para o chefe do Estado. Usa de graça. O que é isso? O que é que nos espera com o chefe do Estado desse? Então, infelizmente, concordo com o Gerson, nós já estamos no abismo, nem estamos a caminhar, nós já estamos no abismo. E o país está um inferno.
sabe, o índice de suicídios está a crescer cada dia que passa, porque as pessoas estão cansadas. E o cansaço não é aquele... Porque é aquele cansaço que você... Pá, estou cansado, mas amanhã vai ser melhor. Aqui o cansaço é de você dizer o que me espera amanhã de pior para acontecer. Obrigado. Camilo, eu vou para si. 2 minutos. Sabia que eu tinha 2 minutos. A questão dos juízes. É mais uma greve que se avizinha com esta classe, mas é quem entende que esses juízes estão a reclamar de barriga cheia, porque já tem um subsídio. Mas é quem entende que isto tem um efeito dominó, porque há uma classe que vai beneficiando de alguns subsídios, de algumas mordomias, e os juízes também sentem-se na autoridade de poder exigir esses direitos, porque eles também, acima de tudo, fazem parte do órgão de soberania, à semelhança de outros órgãos de soberania, que vão usufruindo de benesses que quase a maior parte dos americanos não gozam. Bom, eu não vou me debater muito naquilo que os juízes reivindicam, porque eu não tive acesso à carta da reivindicação. Vou me cingir mais nas declarações da Ministra da Justiça. Com essas declarações, a Ministra da Justiça revelou uma espécie de fraqueza, significativa na capacidade interna do governo resolver conflitos internos, não é? Foi mais uma vez, o governo foi confrontado e, pelo menos, esta ministra mostrou que não tem capacidade de resolver, enquanto os outros se remeteram ao silêncio, não é? Agora, temos que olhar para o impacto... Gostaria de dizer à ministra, façam greve. Não temos como. Podem fazer greve. Não tem capacidade de poder resolver os vossos problemas, não sei quais são. Façam greve, depois quando cansarem vão voltar. Exatamente. Mas a ministra é o espelho daquilo que são os restantes ministros, quando foram confrontados com os problemas. Tivemos o mesmo problema na educação, tivemos o mesmo problema na saúde, tivemos o mesmo problema na defesa, tivemos o mesmo problema no interior, etc. É isto que está a acontecer e mesmo até nas finanças, uma grande parte de funcionários estiveram ali amontoados, né, em plena Júlio Engenheiro e tal. Para nós dizemos que só faltava aparecer o nosso porta-voz do governo dizer que ia contratar juízes. Exatamente. Podem fazer greve que a gente vai contratar juízes. Então, para mim, esta incapacidade de poder resolver os problemas internos é grave. Por isso é que eu disse no princípio da minha abordagem. É que por mais que o presidente não se tente dizer o que quer que seja, mas quem devia falar de tudo e como deve falar, para os moçambicanos ouvirem, não música para boi dormir, coisas para os moçambicanos ouvirem, são os nossos governantes, aqueles que o presidente não se nomeou. Está a perceber? E eles mostraram incapacidade de poder responder aquilo que são as exigências do povo, as exigências das classes sociais trabalhadoras. E por que os mantém nos seus cargos? Boa pergunta. Boa pergunta para fazer isso, para se fazer. Mas nós temos que olhar qual é o impacto que esta greve vai ter na administração da justiça, não é? Que impacto é que isso vai ter nos cidadãos? Não é? Primeiro vai atrasar tudo o que é processo. Nós já sabemos que as mesas de juízes estão amontoadas. Os problemas jurídicos ou de justiça são inúmeros, as cadeias estão amontoadas, os juízes não conseguem dar vazão a isso, não é? Agora, com esta greve, já não sei o que vai ser um caos. E depois temos consequências que podem ser a longo prazo, não é? Que é a questão da confiança no sistema judicial. Porque esses juízes, ao entrar em greve, qual é a credibilidade que eles vão dar aqui para fora? O que eles estão a transmitir aqui para fora? Como é que eu vou aceitar a uma pessoa que estudou justiça, que estudou essas coisas todas, não é? Eu pergunto, onde é que está a justiça? A justiça também só está para eles, não está para a malta nós. Não sei se faço-me perceber. Essa questão da justiça, por isso é que tem aquela balança, não é? Sim. Não é? Então, agora só está a pesar para a classe de juízes.
Está a perceber? Então, os juízes têm que pensar um pouco nessa questão. Tem que pensar um pouco nesta questão Obrigado. para não incorrer em um caos nesta classe que a gente tanto respeita. Obrigado. O que eu vou para si? Que mensagem os juízes estão a emitir nessa situação? E olhando para a própria comunicação do governo, para falar da ministra, para o governo, já decretou a sentença. Quer dizer, em nenhum momento buscou um discurso mais polar, não, vamos sentar com os juízes, vamos tentar dialogar, senão não há solução. Desta vez o governo também tem razão, os juízes também devem parar com esta. Não, eu penso que os juízes estão a transmitir, a classe dos juízes estão a transmitir uma mensagem de saturação perante tanta humilhação que a classe do Poder Judiciário tem vindo a passar perante o Poder Executivo. Porque, na verdade, o que está a acontecer é que, tecnicamente, nós temos um Poder Judiciário totalmente capturado pelo Poder Executivo. Só para ter uma ideia, um poder que se diz poder como Poder Judiciário não tem sequer uma autonomia financeira. O Poder Executivo tem toda uma autonomia financeira para poder sustentar o poder Judiciário. É verdade que há um princípio de interdependência, mas o princípio de interdependência não pode chegar ao ponto de tirar alguma legitimidade da autonomia financeira do Poder Executivo para o Poder Judiciário. Então, para além de estar-se aqui a discutir questões como subsídios, que são de hoje, eu vi no jornal, que são de hoje, subsídio de risco, são 2.000 meticais, há uma reforma profunda que é preciso, que o Poder Judiciário precisa lutar, ou seja, o Poder deve lutar pela sua emancipação perante ao Poder Judiciário. E eu penso que não é uma luta de hoje para amanhã. Essa luta é antiga, vai continuar a persistir, enquanto, por exemplo, nós termos esta perspectiva, esta forma de fazer política que nós temos, onde o poder político, onde a política quer se meter em quase tudo, é que estamos a assistir. Pois o grande problema deste país é a política, os políticos querendo se meter em toda a esfera da vida política, como se este país apenas fosse constituído apenas por políticos. Então, eu penso que, não obstante o facto dos problemas que esta greve pode trazer para a administração da justiça, mas é preciso perceber que esta greve é resultado de alguma saturação do Poder Judiciário. Agora, relativamente à posição da ministra, eu penso que é aqui onde mesmo o próprio Poder Executivo deveria sentir na pele o facto de estar a subjugar o outro poder, que nesse caso é o Poder Judiciário. E, portanto, não me parece que não tinha outra coisa a fazer que atirar a toalha ao chão como o fez. Obrigado. Já mesmo para fechar, como é que analisa esta questão? Vemos a ministra aparecer e teve uma solução. Vimos os médicos a marcharem, os médicos ainda mesmo, o técnico de saúde também está com problema, o sistema de saúde também, o sistema de educação também em crise. Vimos há dias o William Ruto demitiu todo o governo por causa daquela manifestação que quase parou o país e provocou danos irreparáveis até o sistema legislativo. E cá, os ministros, acontece o que acontece, mas os ministros estão lá. Em nenhum momento o presidente decide que não. Eu tenho que, provavelmente, há uma incapacidade desses ministros, vimos na educação também. Tantos problemas que nós assistimos e Carmelita Namachlu ainda está lá. Quer dizer, e estamos aqui no outro problema dos juízes, que é um problema que vai provocar problemas sérios nos sistemas da administração da justiça. Eu penso que, antes de mais, queria contextualizar. Sabe-se que, por informações fidedignas, que a atual ministra da Justiça é juíza de profissão. E sendo juíza de profissão, deveria ter o que nós chamaríamos de amor ao próximo, porque enquanto pertencer ao executivo, mas o dia que o governo não são lugares eternos, são lugares temporários, depois terá que ser devolvida a carreira. E chegados lá,
depois de ter transparecer essa imagem diante dos colegas, qual será a imagem? Mas eu penso que o problema não está necessariamente... Eu penso que o Presidente da República, se fosse uma pessoa minimamente sensata, já teria colocado o lugar à disposição dele, não ter que demitir os outros. Devia ter colocado o lugar dele à disposição e saía muito bem na foto, porque parece que há uma tendência clara de atirar, porque eu iria perguntar assim, no contrário senso, qual é a classe que falta para entrar em greve? Porque se formos a visitar, a única classe que falta é o executivo. Qualquer dia teremos o executivo a fazer greve. Ele mesmo, o próprio Presidente da República, estará a fazer parte da greve. Não falta muito. O próprio governo estará a fazer greve na pessoa do próprio Presidente da República. Porque qual é a outra área que falta para fazer greve? É o executivo. Então, corremos o risco, nos próximos dias, o próprio executivo estar a fazer greve e o próprio presidente aparecer a dizer que também não concorda com as situações, porque eu acho que isso já passou dos limites. Então, nós estamos num estado, eu não sei se era um estado falhado, mas eu acho que esse é um estado inexistente, porque há coisas que só acontecem em Moçambique, tipicamente em Moçambique. Mas eu já estou emocionalmente um bocadinho mais elevado, porque eu estou numa fase que eu não acredito nos políticos. É verdade que no meio de tudo isso existe o Pelembe, que casos isolados, esporádicos, mas no geral eu não acredito nos políticos. Eu quando vejo um político a falar, seja ele do CAD, seja ele do PIMO, PASOM, eu desligo a televisão, porque eu sei que dali não sai mais nada. Então eu volto a dizer que o país não se governa com promessas, governa-se com políticas. Então o que eu estou querendo dizer é que os juízes demoraram. Acho que Moçambique é o único estado no mundo em que temos um mecânico como alto magistrado da nação. Faço o termo, o presidente é mecânico de profissão, né? Não é isso, Camilo? O vice-presidente da Frelimo é mecânico de profissão. Então, estão numa situação... Moçambique é um estado atípico. Moçambique é um estado atípico. É um estado que tem tinha dois exércitos. Tivemos um problema de ter a própria Renamo até uns anos com representação na Assembleia, com representação militar em Maringue, com as mesmas armas que usava o próprio Estado, a própria Renamo também armada com fardamento. Depois, quando desmobilizam lá, vão receber, quer dizer, matam as pessoas na estrada, depois ainda querem recompensas no Ministério dos Combatentes. Quer dizer, Moçambique é um estado atípico. Agora temos uma situação do próprio governo, nos próximos dias, fazer também uma greve, o executivo. Por quê? Porque o governo não... Aliás, o governo já devia ter, o presidente, com todo respeito, devia ter colocado, porque tudo que polícias sem salários, militares sem salários, magistrados lançou uma tabela salarial única, em vez de vir melhorar a condição do próprio colaborador, veio piorar. Os próprios magistrados tinham, e segundo o que eu conversei com ganhavam sim, sempre o seu salário base, 33 mil, mas com subsídios chegavam até 80, 100. E não que seja justo, porque o dinheiro não chega, mas agora é salário único, quer dizer, os 33, quer dizer, qualquer dia nós estamos a ver, são pessoas que mexem com milhões, são pessoas que julgam a vida de pessoas, e era preciso ter, não que os magistrados mereçam mais que as outras classes, não disse isso, todos nós somos importantes num Estado de Direito democrático para assim. Só para terminar, eu penso que é um momento de reflexão, não só para a sociedade moçambicana, para todos nós. Devemos repensar o Moçambique, concordando parcialmente com o que o Camilo teve a dizer. Você concordas parcialmente? Parcialmente, porque enquanto fores da Frelimo nós temos dúvidas para concordar integralmente, né? Mas é preciso, nós precisamos repensar o Moçambique a longo prazo. Não pensamos o Moçambique para um plano quinquenal do governo, 5 anos, 10 anos, não. Nós precisamos de repensar o Moçambique para nós pensarmos, a questão do fundo que fica para a sociedade moçambicana é o que se espera para as próximas gerações enquanto estivemos a confiar nos políticos. Obrigado, Gerson da Silva. Obrigado, Dudu. Obrigado, Falando. Obrigado, Camilo da Silva. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade nacional, e a todos que nos acompanharam. Um feliz domingo. Boa noite. Até a próxima.